A humilhação não termina quando as palavras acabam. Ela continua dentro de você. Repete o tom de voz, o olhar de desprezo, o sorriso de quem acreditou ter colocado você abaixo. Mesmo horas depois, o corpo ainda se lembra. O peito endurece. A mandíbula se fecha. A mente cria respostas perfeitas que chegaram tarde demais. Você revive a cena tentando encontrar o momento exato em que perdeu o controle. Pensa no que deveria ter dito, em como deveria ter reagido, em como poderia ter impedido que aquela pessoa se sentisse superior. Mas quanto mais repete a situação, mais poder entrega a quem humilhou você. A verdadeira violência da humilhação não está apenas no que foi dito. Está na sensação de ter sido reduzido diante de alguém. Por alguns segundos, sua identidade parece ter sido arrancada das suas mãos e colocada sob o julgamento de outra pessoa. Então nasce o desejo de provar. Você quer mostrar que não é fraco. Quer exibir resultados, responder com arrogância, conquistar algo grandioso e esfregar a vitória diante de quem desprezou você. Parece força. Mas ainda é dependência. Você continua permitindo que aquela pessoa determine a direção da sua vida. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Aqui, você aprende a transformar rejeição, desprezo e adversidade em força mental. E escreva nos comentários, e eu não imploro por respeito. Escreva como quem encerra uma antiga versão de si mesmo. O estoicismo ensina que o primeiro passo depois de uma humilhação não é responder. É recuperar o domínio interno. Enquanto sua mente estiver em chamas, qualquer movimento será controlado pela raiva. E uma reação dominada pela raiva quase sempre favorece quem provocou você. Quem humilha espera alguma coisa. Espera que você grite. Que se explique. Que perca a postura. Que ataque de volta. A reação confirma que a pessoa entrou na sua mente. Mostra que ela conseguiu alterar seu estado, controlar seu ritmo e puxar você para o terreno emocional que escolheu. O silêncio, nesse momento, não significa submissão. Significa contenção. É como fechar os portões de uma fortaleza antes que o inimigo atravesse. Você pode sentir o golpe. Pode reconhecer a injustiça. Mas não precisa entregar ao agressor o espetáculo da sua desorganização. Existe uma diferença entre permanecer calado por medo e permanecer calado por autoridade. O medo abaixa a cabeça. A autoridade observa. O medo engole tudo porque acredita não ter escolha. A autoridade escolhe o momento, a distância e a resposta adequada. A pessoa que desprezou você, talvez tenha confundido sua calma com fraqueza. Talvez tenha interpretado sua educação como incapacidade de reagir. Isso acontece porque pessoas imaturas só reconhecem força quando ela vem acompanhada de barulho. Mas a força mais perigosa é silenciosa. Ela não se anuncia. Não ameaça. Não oferece uma prévia do que está construindo. Ela desaparece do conflito e reaparece transformada. O primeiro erro depois de ser humilhado é tentar recuperar o respeito imediatamente. Você começa a explicar sua história, listar suas qualidades e apresentar provas do próprio valor. Mas respeito solicitado não é respeito. É tolerância temporária. Quanto mais você tenta convencer alguém de que merece consideração, mais essa pessoa entende que sua aprovação ainda é importante para você. E aquilo que você precisa desesperadamente pode ser usado para controlar você. Pare de apresentar sua dignidade como se fosse um documento que precisa ser aprovado. Seu valor não aumenta quando alguém reconhece. Também não desaparece quando alguém despreza. O segundo erro é transformar a dor em vingança declarada. Você começa a imaginar o dia em que voltará superior,
cercado de resultados, enquanto a pessoa se arrepende. Essa fantasia oferece alívio por alguns minutos, mas mantém você emocionalmente acorrentado. Enquanto seu objetivo for causar arrependimento, quem humilhou você ainda ocupa o centro da sua vida. Seus passos podem parecer independentes, mas continuam organizados ao redor daquela pessoa. O arrependimento mais poderoso não é provocado por uma demonstração teatral. Ele nasce quando alguém percebe que perdeu o acesso a uma versão de você que jamais voltará. Por isso, a primeira transformação deve acontecer no silêncio. Não anuncie que vai mudar. Não diga que dará a volta por cima. Não publique cada pequeno progresso como uma mensagem indireta. Trabalhe até que a mudança se torne impossível de ignorar. Use a dor como matéria-prima, não como residência. A humilhação pode acordar você, mas não deve se tornar sua identidade. Você não é a cena. Não é a frase dita contra você. Não é o momento em que ficou sem resposta. Você é o que decide construir depois. Transforme a raiva em disciplina. Quando a lembrança voltar, não discuta mentalmente com quem feriu você. Direcione a energia para o corpo, para o trabalho, para o estudo, para a habilidade que precisa desenvolver. Faça com que cada memória encontre uma tarefa. A mente fraca usa a humilhação para alimentar a autopiedade. A mente treinada usa a mesma dor para criar estrutura. Uma pergunta: por que fizeram isso comigo? A outra pergunta: o que essa experiência revelou que ainda preciso fortalecer? Talvez tenha revelado sua dependência de aprovação. Talvez tenha mostrado que você tolerava ambientes onde era constantemente diminuído. Talvez tenha exposto sua dificuldade de impor limites. A humilhação dói, mas também ilumina áreas que você preferia não enxergar. Isso não significa culpar você pelo comportamento de quem o feriu. Significa recusar o papel de vítima permanente. O que fizeram pertence ao caráter deles. O que você fará a partir disso pertence ao seu. Se esta mensagem está fazendo você lembrar de uma situação específica, deixe o seu like e permaneça até o final. Porque a parte mais importante não é como responder à humilhação. É como impedir que ela continue vivendo dentro de você. O terceiro erro é voltar ao mesmo ambiente tentando ser tratado de maneira diferente sem mudar seus limites. Você retorna com a mesma disponibilidade, oferece a mesma intimidade e aceita as mesmas brincadeiras ofensivas. Depois se surpreende quando o desprezo se repete. Pessoas aprendem como tratar você observando o que você permite. Limites não são discursos longos. São consequências claras. Quando alguém ultrapassa uma linha, você não precisa realizar um julgamento público. Pode simplesmente reduzir o acesso. Menos explicações. Menos informações pessoais. Menos oportunidades para que aquela pessoa toque em pontos que não respeita. Em alguns casos, a resposta deve ser verbal. Mas curta. Firme. Sem tremor emocional. Você pode dizer: não fale comigo dessa forma. Ou, esse tipo de comentário não será repetido. E então sustentar o limite com comportamento. Não ameace uma distância que você não terá coragem de manter. A palavra sem consequência enfraquece você. O silêncio acompanhado de ação transforma sua presença. A pessoa que humilhou você espera encontrar a mesma versão antiga quando voltar. A mesma necessidade de agradar. A mesma facilidade para se explicar. A mesma insegurança escondida atrás de sorrisos. Quando ela encontra alguém mais calmo, menos acessível e emocionalmente independente, algo muda. Já não consegue provocar a mesma reação. Já não sabe onde tocar. Percebe que perdeu o poder.
É nesse momento que o arrependimento pode nascer. Não porque você implorou por reconhecimento, mas porque sua transformação mostrou que aquela pessoa subestimou. Algumas pessoas só percebem seu valor quando deixam de ter acesso. Enquanto você está disponível, elas acreditam que poderão ferir você e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Sua ausência quebra essa certeza. Mas não transforme o afastamento em manipulação. Não desapareça esperando mensagens, desculpas ou perseguição. Afaste-se porque a sua paz vale mais do que a repetição do desrespeito. Talvez quem desprezou você nunca se arrependa. Talvez continue preso ao próprio orgulho. Talvez distorça a história para evitar assumir responsabilidade. E você precisa estar preparado para isso. Porque seu crescimento não pode depender da consciência de quem feriu você. A vitória real acontece quando o arrependimento daquela pessoa deixa de ser necessário. Você não precisa assistir à queda de ninguém para confirmar que venceu. Não precisa receber um pedido de desculpas para validar sua dor. Não precisa ser reconhecido por quem não teve visão suficiente para enxergar você. A filosofia estoica não promete que todas as injustiças serão corrigidas diante dos seus olhos. Ela ensina algo mais profundo: você pode impedir que a injustiça de alguém destrua o seu caráter. Não permita que o desprezo transforme você em alguém cruel. Não copie os métodos de quem feriu você. Não use sua futura força para humilhar pessoas mais fracas. Isso significaria que o agressor conseguiu moldar você à própria imagem. Cresça sem perder a dignidade. Torne-se mais seletivo, não mais amargo. Mais firme, não mais vingativo. Mais silencioso, não mais vazio. Existe uma versão de você sendo construída agora, longe dos olhos de quem zombou. Ela aprende a suportar o desconforto sem implorar. Aprende a caminhar sem aplausos. Aprende a não confundir atenção com respeito. Essa versão não precisa entrar novamente na sala para provar nada. Sua postura já mudou. Seu olhar já não pede permissão. Sua energia já não se curva diante de opiniões pequenas. Um dia, talvez a pessoa que desprezou você observe de longe. Pode tentar se aproximar novamente. Pode agir como se sempre tivesse acreditado no seu potencial. Pode até oferecer elogios que antes negava. Nesse momento, não procure vingança. Apenas lembre-se do padrão. Perdoar é libertar sua mente. Reabrir a porta é outra decisão. Você pode abandonar o ressentimento sem devolver intimidade. Pode seguir em paz sem fingir que nada aconteceu. Pode compreender a fragilidade de alguém sem permitir que essa fragilidade volte a ferir você. O arrependimento mais profundo não acontece quando alguém vê sua riqueza, sua aparência ou sua posição. Acontece quando percebe que você se tornou inteiro sem a aprovação dela. Quando percebe que você não voltou para pedir reconhecimento. Que não enviou indiretas. Que não tentou vencer uma discussão antiga. Apenas seguiu. E enquanto você avançava, a opinião que antes parecia uma sentença virou apenas um ruído distante. Se esta mensagem representou algo que você viveu, escreva nos comentários: o desprezo não define meu valor. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar fortalecendo sua mente por meio do estoicismo, da psicologia e do desenvolvimento pessoal. Antes de sair, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Ele vai mostrar como reconhecer pessoas que se incomodam com o seu progresso e proteger sua energia sem confronto desnecessário. Não tente fazer quem desprezou você se arrepender. Torne-se alguém que já não precisa desse arrependimento. Porque, quando você recupera a própria direção, constrói em silêncio e deixa de pedir respeito, a humilhação perde o poder.
E quem acreditou ter diminuído você descobre, tarde demais, que apenas despertou uma força que ainda estava adormecida.